Lucas capítulo 14, leremos a partir do verso 7 até o final do capítulo, no verso 35. Jesus, no capítulo 14, versículo 1, está na casa de um fariseu, comendo, e aproveita a ocasião para contar-nos algumas parábolas sobre o que significa segui-lo e sermos seus discípulos e participarmos do seu reino. E a partir do verso 25, ele se volta para as multidões, ainda mais uma parábola. Então o título do sermão as parábolas do discipulado, que Jesus nos ensina sobre o que é segui-lo, o que é ser um discípulo dele, o que é ser um cristão, através do seu ensino parabólico. E eu espero, no poder do Espírito, desencorajar alguns de vocês esta manhã a seguir Jesus de Nazaré. Vocês não ouviram errado e eu não me confundi. Leiamos Lucas 14, verso 7. Depois da leitura, irei dizer essa palavra do Senhor, e todos que creem respondam com graças a Deus, em uma só voz. Lucas 14, verso 7, Jesus falando: ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhe esta parábola: quando fores convidados por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu, e que convidou a ti, e ele vem e te diga: dá o lugar a este, e então envergonhado tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, ocupe um lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também aos que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm como te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado é aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço que me dispenses. E ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenastes, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao seu servo: saí pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. E uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Quem não leva sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça, esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, todo o seu povo aqui reunido clama a Ti. Tu és nossa única esperança, o único alvo da nossa fé e confiança. Que nós venhamos a encontrar a Tua graça em nossa necessidade, a Tua vida em nossa morte, o Seu poder em nossa fraqueza, a Sua riqueza em nossas misérias, o Seu tudo em nosso nada. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado por nós, em nós e entre nós. Que o Seu nome somente seja exaltado, não dê glória a nós, mas permita-nos glorificar-Te e nos alegrar em Ti, desfrutar desse banquete que o Senhor nos oferece. Em Teu nome nós oramos, ó Filho de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, todas as vezes que eu subo aqui para pregar, ou que eu vejo o Kaique subindo, eu sempre me espanto e me pergunto, como é possível pregar, como é possível falar sobre Deus? Como é possível a nossa linguagem humana comunicar significativamente alguma coisa sobre Deus? E a única resposta é porque Deus, infinitamente misericordioso, condescendeu e falou através da linguagem humana. Se Deus não tivesse falado, eu não abriria minha boca nem por um segundo para falar qualquer coisa sobre nada. Mas Deus é tão gracioso que Ele nos falou, como Calvino diz, nos babuciou como uma mãe babucia o seu bebê, palavras de graça e de amor. E como é possível pregar sobre Jesus? Porque Jesus de Nazaré, irmãos e irmãs, Ele é grande. E Ele é tão grande que a sua grandeza não encontra limites, não encontra fim, não encontra barreiras. Ele é tão grande que comparado a todo o universo se transforma ou se traduz em nada em comparação com o tudo e o todo que é Jesus Cristo. Em comparação com Ele, todas as bilhões de galáxias, com suas bilhões e centenas de bilhares de estrelas, é como a sombra de um corpo que não é nada, é simplesmente um reflexo, é simplesmente uma pálida reflexão comparada à massiva substância de Jesus Cristo. Essa semana eu estava me perguntando qual que é a relação de peso no nosso sistema solar. Vocês conseguem imaginar o peso do planeta Terra? Ou vocês pegam todos os planetas, Netuno, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e todos os outros planetas, Saturno, pega até Plutão, os asteroides, certamente formam uma massiva concentração de peso inimaginável para nós. Mas o Sol contém 99,9% do peso total de todo o nosso sistema solar. Todos os planetas e tudo que existe no sistema solar não somam 1% comparado à massa do Sol. E da mesma forma, infinitamente mais, o Sol da Justiça, nosso Senhor Jesus, ocupa 100% de tudo. E todo o universo do outro lado da balança é como um nada, é como um vento, um grão de poeira comparado à massiva substância de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tão grande que Ele não tem um começo e muito menos um fim. Ele desfruta eternamente da plena comunhão entre o Pai e o Espírito com Ele mesmo. Ele é tão grande que Ele conhece exaustivamente a infinitude de Deus Pai, e a infinitude de Deus Espírito, e a infinitude dEle mesmo. Ele é tão grande que para criar o universo, não foi mais difícil do que não criar. Ele simplesmente disse, haja e houve. Não existiu esforço nenhum da parte dele. Ele é tão grande que Ele sustenta todas as coisas, cada átomo, cada milímetro quadrado desse nosso universo vasto, simplesmente pela palavra do seu poder. E essa grandeza absoluta e absurda aos nossos olhos se tornou o homem. E aqui no meio do Evangelho de Lucas, sem precisar de nada, ele olha para a direção de Jerusalém, e o Lucas nos diz que a afeição dele
era absoluta, era resiliente, e nada poderia impedi-lo de ir para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, no final do Evangelho, é como se ele olhasse para mim e para você e dissesse: eu vou tomar os seus pecados, eu vou me tornar pecado, eu vou me tornar maldição, eu vou receber toda a punição no lugar deles, eu vou morrer por eles, ressuscitá-los, e eu vou fazer por eles. Deus vai ser maximamente glorificado, eles vão ser completamente restaurados através da minha brutal, inimaginável assassinato, massacre, tortura e morte na cruz. Então, o que significa seguir a Jesus? Nós temos duas coisas aqui no Lucas 14, do 7 ao 35. Por um lado, é você tomar a sua cruz. Por outro, é você participar de um banquete. Por um lado, seguir a Jesus é padecer todos os tipos piores de sofrimentos que existem na face da terra. É você ser angustiado, agoniado, estresse e mais estresse sobre você. É você ser zombado, perseguido, blasfemado, maldito, maldizerem sobre você. É você perder o seu emprego, talvez, perder a sua família, sofrer das piores doenças, carregar a sua cruz dia após dia. Como Paulo termina o hino de Romanos 8, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ou quem pode nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito: nós somos entregues à morte todos os dias por amor de ti, somos considerados como ovelhas mudas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Não é fora, é na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, na privação, em todos os tipos de sofrimentos. Ou seja, a nossa vitória está nessas coisas, não sermos livres dessas coisas. É você chegar à própria morte do seu eu. Tomar a cruz no século I era um caminho sem volta. Você ia morrer, não importa o que acontecesse. Você ia ser brutalmente assassinado pelo Império Romano. E era tão horrível que as pessoas nem poderiam falar sobre a crucificação. Elas nem conseguiram imaginar. Elas tinham nojo, elas tinham ânsia, elas tinham abominação por esse evento catastrófico que era a morte de cruz. Qualquer coisa, eles diziam no primeiro século, menos isso. E o Senhor do universo sofreu isso por nós. Ele disse: se você quiser me seguir, você tem que tomar a sua cruz. Morte. E por outro lado, nós temos várias parábolas aqui que mostram que seguir a Jesus é participar do grande banquete messiânico de Isaías capítulo 25 e outros textos do Antigo Testamento. Esse grande banquete espiritual que satisfaz, que nos enche completamente por dentro. Nossa alma é drasticamente cheia de sorte de amor, alegria, paz, graça e misericórdia. Então é como se houvesse dois mundos: aqui fora, caos, sofrimento, morte; aqui dentro, vida, alegria. Paulo diz que enquanto seu corpo está sendo entregue à morte todos os dias, sua alma, seu homem interior está sendo renovado dia após dia, segundo a imagem de Jesus Cristo, segundo o capítulo 4. Isso é seguir a Jesus, e a igreja é exatamente isso. A comunidade daqueles que seguem a Jesus. Então, por um lado da balança, a igreja é um espetáculo. E verdadeiramente, espiritualmente, é um espetáculo da glória de Deus, de toda beleza e verdade. Mas aos olhos do mundo, a igreja é um espetáculo dos horrores. A comunidade daqueles que seguem o crucificado é a coisa mais horrível que se possa imaginar. É um cemitério gigantesco, cheio de cruzes, cheio de cadáveres pendurados nessas cruzes. É o cemitério dos egos. E por outro lado, a
Igreja é o único lugar nesse universo onde nós desfrutamos do banquete que Jesus nos oferece, de vida e vida em abundância. Então, é um paradoxo a imagem dos seguidores de Jesus aqui. Por um lado, nós estamos vistos como os mortos, os crucificados, os rejeitados, os piores, a traça e o lixo deste mundo. E por outro lado, nós estamos em plena comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito, uns com os outros, e a nossa alma é transbordante do amor de Cristo Jesus, que nada nesse universo pode nos separar. Então nós temos 3 pontos aqui no nosso texto, que ilustram e que complementam essas 2 imagens, do cemitério dos egos e do banquete messiânico. O que significa isso traduzido no nosso dia a dia? Primeiramente, versos 7 ao 14, seguir a Jesus envolve humildade e generosidade. Jesus conta uma parábola, está sentado na mesa daqueles fariseus, e ele diz que se você for chamado para um casamento, para algum banquete, para alguma festa, e você se coloca lá nos lugares principais, e chegar alguém mais importante que você, o noivo ou o dono da festa vai dizer: olha, você vai para lá, porque aqui não é o seu lugar. Você vai ser humilhado na frente de todos. Mas pelo contrário, você toma os últimos assentos, ou os assentos mais humildes, e você foi exaltado, então você vai ser exaltado na vista de todos. Jesus está citando literalmente Provérbios 25, onde Salomão diz a mesma coisa, mas no contexto de você estar na presença do rei. Então se você estiver na presença do rei, você ser exaltado, ele vai te humilhar. Mas se você chegar humilde diante do seu palácio, diante do seu trono, ele vai te exaltar. Aqui nós estamos diante do rei do universo, o rei Jesus. E o ponto da parábola é o seguinte: seguir a Jesus exige humildade. Seguir a Jesus exige humildade. Por um lado, a cruz, você ser uma pessoa cruciforme, moldada e formada pela cruz de Jesus, é a única coisa que consegue te dobrar, te humilhar e te despedaçar. A crucificação do Filho de Deus mostra não como você é valioso e bonitinho, mas como você é um desgraçado e maldito, cheio de toda sorte de pecados, digno de toda condenação, e o Filho de Deus se põe no seu lugar, e isso deve despedaçar e te humilhar. Como Paulo diz em Filipenses, você tem que considerar o seu próximo, qualquer um dos seus próximos, dentro da igreja, fora da igreja. Considere o seu próximo superior a você mesmo. E você só chega a essa compreensão quando você se encontra com Jesus crucificado. E por outro lado, no banquete messiânico, te humilha também, porque você não é digno nem de entrar nos palácios reais do Messias, e Ele te chama e coloca nos principais lugares. Você vai se exaltar, ou você vai abaixar sua cabeça em lágrimas e cânticos, e exaltar a Ele que te chamou sem você merecer? Exige humildade, e humildade é humilhação pública, pessoal, sozinho no seu quarto, fora na sociedade. Você vai ser humilhado, e essa humildade é um presente do Messias para você segui-lo. E essa humildade, pré-requisito para você ser um discípulo. Do contrário, se você é uma pessoa orgulhosa, várias passagens da Bíblia diz: Deus rejeita os orgulhosos, Deus abomina os orgulhosos, Deus destrói os orgulhosos. Você não pode ser um discípulo de Jesus se você se acha alguma coisa. E essa humildade, ela se traduz em generosidade. Verso 12 ao 14, Jesus vai dizer que se você dar um banquete, não chame as pessoas importantes que podem te retribuir. Chame os pobres, os cegos, os mancos, os coxos, porque eles não vão ter nada para te dar em troca. Ele não está dizendo que é proibido você dar uma festa e chamar os seus amigos. Ele está dizendo que a atitude do seu coração, isso é uma parábola, não é literal, tem um ensino central aqui. A atitude de você dar alguma coisa é para você não receber nada em troca. Por quê?
Porque você chegou ao fim de si mesmo, morreu na cruz junto com Jesus, você viu que você não é nada, e você existe para servir as pessoas. E você dá sem receber nada em troca, porque você sabe que você não merece nada em troca. E você só chega a essa compreensão participando do cemitério dos egos e do banquete messiânico que Jesus oferece para nós. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa mesquinha, avarenta, você não quer dar, você não quer servir, você só serve quando sobra um montão de tempo para você servir. Nossos irmãos estão precisando de você, mas não, eu preciso fazer minhas coisas. Você está dizendo, eu sou melhor do que eles, o meu tempo exige que eu o empregue para mim. O meu irmão, se sobrar, quando sobrar, eu vou ajudá-lo. Se você é uma pessoa assim, este não é o lugar para você. Eu posso te indicar milhões de outros lugares, qualquer outro lugar, mas a igreja, a comunidade dos seguidores de Jesus, não é lugar para você. Olha o tamanho das nossas portas, estão escancaradas. A igreja não é lugar para gente orgulhosa e mesquinha. É o lugar daqueles que entendem que não são nada e que tudo o que tem é dádiva de Deus para poder servir os outros. Isso e nada menos que isso é ser um seguidor de Jesus. E isso só pode ser criado em nós quando nós carregamos a nossa cruz. Servir os outros envolve uma medida de sofrimento. Você precisa se dar, você precisa amar, se apaixonar pelo outro, mas também exige que você está comendo o banquete do Messias, você é um mendigo e você está mostrando para outros mendigos, como diz Lutero, onde há pão. Você quer que todo mundo participe desse banquete, você quer que todo mundo se alegre com você nesse banquete. Segundo lugar, versos 15 ao 24, nós temos a parábola do grande banquete. Então a parábola sobre os primeiros lugares é o primeiro ponto. A parábola do grande banquete, Jesus vai começar a nos ensinar a partir do verso 15. Ao ouvir o verso 14, ou seja, que a nossa retribuição vai ser na ressurreição dos justos, um dos que estavam à mesa com Jesus, na casa do fariseu, ele pega só essa partinha final do ensino de Jesus, e o verso 15 diz: ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, esse porém dá uma contraditória aqui, vai dizer o contrário do que ele está pensando. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Jesus, como esse homem, esse grande homem, o chamado do seu evangelho é para todas as pessoas. Verso 17, na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado, tudo já está pronto, tudo já está consumado, eu fiz tudo, eu já pus a mesa, vocês só precisam vir e comer. E a partir do verso 18 nós temos várias desculpas. E essas desculpas, Jesus está ecoando Deuteronômio capítulo 20. E lá em Deuteronômio capítulo 20, Moisés está dizendo, Deus através de Moisés: olha, vocês vão cumprir a minha aliança e entrar na terra prometida através da guerra. Mas eu não quero qualquer pessoa na minha guerra. Então se alguém disser: olha, eu comprei uma casa e eu preciso cuidar dela, você está dispensado de ir para a guerra. Olha, eu casei, Deuteronômio 20, e eu não desfrutei de um casamento ainda, você pode ir desfrutar do seu casamento. Eu comprei uma vinha, eu preciso cuidar dela para que ela não morra, e outro venha e desfrute. Moisés diz: dispensa ele da guerra, sem mais. Ou o último item de Deuteronômio 20, se a pessoa é covarde, deixa ele ir para casa para que ela não contamine os outros soldados com a sua covardia, não tem problema. Não preciso disso. E quando vocês entrarem para guerrear, primeiro vocês enviem emissários, colocando termos de paz, igual nós vamos ver no último ponto. Se eles falarem sim, amém, senão vocês destroem todos lá em Canaã. O que Jesus está dizendo aqui é que na nova aliança, nessa guerra espiritual, não pode ser como na antiga aliança.
Para você tomar posse da promessa da antiga aliança, você poderia ter desculpas. Deus só queria homens valentes. Mas aqui na nova aliança não há desculpas. Verso 18, mas todos começaram a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço que me dispenses. E ainda outro, casei-me e portanto eu não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então indignado, o dono da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo, Senhor, foi feito como ordenaste e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Não há desculpas para rejeitar o chamado de Jesus. Jesus está ressoando todo o Antigo Testamento, Deus chamando Israel, venham a mim, se arrependam, se convertam, eu sou um Deus de graça, de misericórdia. Deus se tornou carne, Deus se tornou homem, e está dizendo por 3 anos, venham, se arrependam Israel. Israel está dizendo não. Jesus está dizendo, venham e me sigam, e muitas pessoas dizem, não, eu preciso fazer algumas coisas primeiro, depois eu vou. Não. O chamado de Jesus é imediato. Hoje, agora, todos vocês que estão ouvindo, Jesus está chamando, agora é a hora de você me seguir. Não quero desculpas, não quero você falando dos seus pecados e misérias. Não quero você com medo de ir para a cruz. Agora eu estou chamando vocês, não depois. Não é certeza que vocês vão ter um depois. Jesus está chamando agora. Se você rejeitá-los, não há certeza de que Ele vai aceitá-los novamente. Não há certeza que vocês vão ser convidados novamente. Hoje é o dia que Jesus está nos chamando para o seu banquete. E as pessoas que Ele chama no verso 21, é uma alusão a Levítico 21. E todas essas pessoas, os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, Levítico 21 fala que essas pessoas não servem para o sacerdócio. Essas pessoas não servem para adorar a Deus no templo. Essas pessoas são as mais desprezadas, mais rejeitadas. Mas Jesus está dizendo, são elas que vão entrar no meu banquete. Ou seja, seguir a Jesus significa que você reconhece que você é um nada, que você é a pior das pessoas, a pior criatura que existe neste universo. Muito pior do que essa parábola, essa alegoria dos pobres, cegos, coxos e mancos. Você reconhece que você não é um nada. Você não pode fazer nada, você não merece nada. E então você ouve a voz do rei, através dos seus emissários, te chamando, olha, você venha e participe do meu banquete. Não traga nada, não me dê nada em troca, só venha. Muitos foram e ainda sobraram lugares, e o Senhor da casa obriga-os. Paulo, em Atos 17, após pregar o sermão lá para os atenienses, no Areópago, ele disse, mas Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam que Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, quando você reconhece que você é um mendigo espiritual, participa do banquete, você tem a obrigação de sair pelas ruas, obrigando as pessoas a irem a esse banquete com você. Você não vai pedir, você não vai implorar, você vai mandar. Olha, você deve, a sua maior e única obrigação na vida é vir a este banquete. Se arrepender dos seus pecados e crer no Filho de Deus que morreu. Mas eu quero dizer que se vocês têm desculpas, vocês podem ir atrás das suas desculpas. O rei que preparou o banquete e morreu na cruz, não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de nada. Ele está te chamando da sua abundante graça.
Mas se você disser, eu ainda quero desfrutar algumas coisas nessa vida antes de padecer na cruz. Eu ainda quero ganhar muito dinheiro, e aí depois eu vou poder até servir melhor os meus irmãos. Agora não dá. Ou eu preciso casar, eu preciso fazer qualquer coisa, ter uma promoção, estudar. Depois eu vou me concentrar totalmente em Jesus, mas agora não. Agora eu só vou para a igreja, sentar lá e assistir o culto. Jesus, verso 21, se indigna com você. Verso 24, você jamais provará do seu banquete. Não há um segundo a se perder, não há nada a se fazer, você precisa morrer neste exato momento. Mas eu não vou implorar para vocês. O rei que nós servimos está ordenando. Se você não quiser, tudo bem para ele. Ele não precisa de você. Mas se você vier a ele, você precisa reconhecer a sua miséria e você precisa morrer para desfrutar desse banquete. E a última parábola, ou grupo de parábolas, a partir do verso 25. Uma grande multidão acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começaram a zombar dele, dizendo: este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. Ou seja, se você começar a seguir a Jesus, e você acha que você pode seguir a Jesus e manter a sua vida, seguir a Jesus e desfrutar dos prazeres pecaminosos deste mundo, seguir a Jesus e só vir para a igreja e achar e fingir que você está seguindo Ele, você vai ver que vai te custar tudo. E você vai dizer: eu não tenho recursos para isso. Eu vou abandonar essa construção da torre, da profissão da minha fé pública em Jesus. Jesus está exigindo demais de mim. Eu não quero dar tudo. Se eu der tudo, eu vou ficar sem nada. Eu preciso ter os meus recursos aqui. Toda a criação no julgamento final vai zombar de você e aplaudir a Deus de pé por ter livrado a criação de você, como diz Paul Washer em vários dos seus sermões. Para acontecer, verso de 29, de ter posto os alicerces e não podendo acabar, todos vierem a zombar dele. E a segunda parábola, no verso 31, parábolas da renúncia. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar com 10.000, se com 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda estiver longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, você chega aqui como se fosse um reizinho do seu universinho, e você quer combater com Jesus, o rei do universo. Você precisa ver se você consegue combater contra ele. Do contrário, o próprio rei do universo e um emissário dele está diante de vocês com condições de paz. O rei do universo está com condições de paz para vocês. E as condições de paz dele, verso 33, é tudo o que você tem. Essas são as condições. Não é um pouco, não é 90%, não é 99,9%. As condições de paz é única e uma só. Tudo o que você tem precisa ser dele. Seu dinheiro, seus recursos, seu tempo, sua família, sua alegria. Tudo o que você é, faz, tem, fala e pensa precisa ser entregue aos pés desse rei. Ou seja, esse rei está vindo. E ele está te oferecendo, antes de ele vir, condições de paz. Você está resolvendo essa situação de guerra fora do tribunal com ele.
Mas quando ele vier, vai ser ponto final. Não vai haver mais condições de paz. Você vai ser julgado, achado culpado e condenado e lançado debaixo da ira deste rei, no local onde a sua ira, a sua indignação, a sua fúria ardem com fogo que não se apaga, vermes que não morrem. Você vai sofrer eternamente e você vai se lembrar de que Ele te ofereceu graciosas condições de paz e você disse não. O verso 25 e 26, Jesus disse que você tem que amá-lo mais do que o seu pai, sua mãe, seus filhos, suas mulheres, esposas, maridos, seus irmãos e irmãs, e até mais do que a própria vida. E Jesus está fazendo uma alusão a Deuteronômio 31, o último cântico de Moisés, onde ele fala algo muito estranho sobre Levi, um dos filhos de Jacó. Ele diz que Levi desprezou seu pai, desprezou a sua mãe, porque ele guardava a palavra de Deus. Moisés está lembrando de Gênesis 34, onde a filha de Israel, chamada Diná, foi estrupada por Siquém, um dos príncipes da época. Ela foi estrupada, e ainda o Siquém teve a cara de pau de querer ir até Jacó e pedir para se casar com ela. Mas era um embate, um conflito social que poderia vir uma guerra entre os filhos de Israel e os subordinados de Siquém. Então é como se Jacó se deixasse, ele fizesse vista grossa. Mas Levi, seu irmão, junto com Simeão, falou que eles precisavam se circuncidar para casar com Diná, enganou eles. Quando os homens de Siquém se circuncidaram, Levi e Simeão pegaram uma espada à noite e mataram todos os homens daquela cidade. Todos. Isso trouxe vergonha para o seu pai, isso trouxe quebra de contratos e aliança entre os filhos de Israel e os outros povos. Jacó ficou bravo com eles, mas Levi disse: eu vou permitir tal blasfêmia acontecer entre o povo de Deus? Eu vou permitir que minha irmã seja estuprada? Não, eu vou lá com a espada e nem que eu morra, eu vou matar todos aqueles homens. Ou seja, ele considerou guardar a aliança, preservar a honra da sua irmã e da sua família mais do que a honra de seus pais. E aqui nós temos Jesus dizendo: muito mais, vocês devem me seguir, vocês devem abandonar tudo por mim. Se o seu pai e a sua mãe disserem que você não pode seguir a Jesus, que você vai ser deserdado de uma fortuna, você vai abandonar os seus pais e seguir a Jesus. Se o seu marido disser: se você continuar indo para a igreja, vou me divorciar de você, você continua vindo para a igreja e vice-versa, se a esposa falar. Se seus filhos quiserem abandonar a Jesus e falar assim: pai, se você não abandonar Jesus, eu nunca mais vou olhar para sua cara, você perde os seus filhos. Se nós estivermos dominados em algum tempo por algum estado totalitário e dizer: vocês vão morrer se vocês não negarem a Jesus, você odeia a sua própria vida, o seu próprio fôlego, em comparação ao amor que você tem a Jesus. Esses são os termos de paz. Esses são os termos de paz. Se vocês acham que é menos do que isso, vocês não estão em paz com esse rei. E para concluirmos, versos 34 e 35. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a característica do sal é restaurar e temperar. Existem certas características no discípulo de Jesus, que sem elas não tem como você ser um discípulo. E elas são: você carregar a sua cruz, morrer, participar desse banquete espiritual, ser completamente humilde e generoso, reconhecer que você é um mendigo e que você não vale nada. Sem essas características, você é um sal misturado com alguma coisa e você perde essa característica de ser sal. E você não serve nem para ser jogado no adubo.
Você não serve nem para ser um bom exemplo para o mundo, mas você é jogado fora como a coisa mais imprestável que já existiu na criação. Mais imprestável do que aqueles que não são sal e nunca foram. É você achar que é sal e não ter essas características. Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E todas as vezes que Jesus diz isso aqui nos Evangelhos e Apocalipse, ele está aludindo a Isaías 6 de forma positiva. Isaías 6 diz que por causa da idolatria, os ouvidos das pessoas ouvem, mas não entendem, os olhos veem, mas não enxergam, e o coração não consegue compreender. Porque como nós lemos Salmo 115 e cantamos, os ídolos são assim, e você se torna aquilo que você adora. Você não vê, você não ouve, você não entende com o coração. E perpassando o nosso texto, se você é uma pessoa orgulhosa, que retém recursos para você, você não quer ir à morte de cruz e fazer condições de paz com o rei vindouro, é porque você está idolatrando o seu ego. O seu ego é tão precioso para você, é tão divino, que você prefere mantê-lo a salvo do que carregar a sua cruz e matá-lo no cemitério dos egos. Mas nenhum banquete é posto para você. Quem tem ouvidos para ouvir, irmãos, a igreja é este lugar. Nós vamos participar da ceia agora, dessa grande ilustração, e não só ilustração, mas presença e bênção desse banquete messiânico. Nós participamos dele espiritualmente, agora fisicamente o Espírito nos comunica esse banquete, essa alegria, essa vida. É só para aqueles que morreram. Se você não quer morrer, não jogue, não brinque. Nós não precisamos de você. Como eu gostaria que as igrejas do Brasil se esvaziassem. Será que é preciso uma perseguição brutal para mostrar quem é sal e quem não é? Se você quer manter o seu pecado em uma mão e tentar tocar na cruz pelo outro, você só vai ter o pecado em sua vida. Os termos de paz são claros. Só haverá paz se você morrer. Vamos orar. Filho de Deus, Filho do homem, não há palavras para entendermos, expressarmos corretamente o que o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Nossas vidas são secas, mesquinhas. Nós nos consumimos em nós mesmos. Nós gastamos prodigiosamente todos os nossos recursos conosco mesmo. Cegos ou míopes para Ti. Neste exato momento em que eu estou falando, existem seguidores Seus que estão alegremente morrendo por causa do Evangelho. Existem igrejas que estão sendo queimadas e em meio ao fogo estão cantando: digno é o Cordeiro de receber as nossas vidas e toda a glória e honra. E nós aqui, ó Deus, perdidos nessas quatro paredes, nos orgulhando de títulos, de saberes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós ainda estamos muito longe, ó Deus. Às vezes nós nos iludimos achando que nós somos o topo da cereja das igrejas. Mas quanto ainda somos bebês, quanto ainda estamos nas fraldas e já éramos para ser mestres, como diz Hebreus.
Que o Senhor edifique a sua igreja. Que as cruzes neste cemitério sejam cada vez mais visíveis. E que nós só venhamos a desfrutar do seu banquete espiritual em nossos túmulos. Seja engrandecido e glorificado em nós. É o nosso único pedido. Amém.